Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12. É um texto, uma história extremamente conhecida. Mas à medida que eu perguntava a Deus o que eu iria pregar essa tarde, e essa música também me veio à cabeça, eu estava dirigindo, eu não conseguia parar de cantar. E daí eu me lembrei da história de Abrão. Fui na palavra meditar, e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração para essa tarde. Sabe, nós estamos familiarizados com a história de Abraão, Abrão que se tornou Abraão. A gente sabe que tudo que Deus prometeu para ele, o Senhor cumpriu. Ele tornou Abraão uma grande nação. As suas promessas foram cumpridas na vida dele. Só que a gente para pensar isso hoje, a gente lendo o texto. Mas você imagina Abrão, lá atrás, quando estava vivendo isso, e se depara com Deus falando assim com ele. A gente vive tantas situações hoje que parece que a gente esquece aquilo que Deus prometeu. E aí a gente vive em função da tristeza, do abandono, das preocupações que a gente tem no momento. Mas o que Deus colocou no meu coração aqui nessa tarde para falar para você é que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Tudo que você precisa fazer é acreditar, não desistir e principalmente obedecer. Porque não adianta eu chegar aqui e simplesmente falar no automático que Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Só que você está vivendo uma vida de desobediência total. Você não tem paz na sua casa, você não leva paz no seu trabalho, você não carrega essa verdade que você canta dentro de você para lugar nenhum. Então eu não posso subir aqui de maneira irresponsável e dizer para você, olha, permaneça porque Deus vai cumprir. Ele vai cumprir, se você o obedecer. A gente vai ler na história de Abraão que ele também teve seus momentos de falha. Ele não era um super-homem, ele era humano, como eu e você. A grande questão é você não permanecer debaixo dessa incredulidade. É você não permanecer debaixo de desobediência. É você não viver como se aquilo que Deus tivesse dito para você só serviço para a vida do teu vizinho, não para a sua. Deus tem uma forma de tratar cada um. Não é porque chegou na vida do Marcelo primeiro que eu vou ficar questionando por que não aconteceu na minha. Todos nós precisamos passar pelo processo. Então viva com a consciência de que aquele que prometeu vai cumprir. Mas isso requer de você e de mim fé e obediência ao Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, Deus. Capaz de gerar transformação, Pai, nos corações, de entrar e fazer uma mudança, Pai, na mente das pessoas, na realidade em que elas se encontram, Pai.
Nós clamamos pelo Teu nome, pelo poder que há no Senhor. Que o Senhor fale a cada coração aqui, como o Senhor tem falado comigo. Que seja uma tarde, noite de transformação, de renovação de força, de alegria. E que a gente tenha em mente que o Senhor é aquele que nunca nos abandona, Pai. Nós glorificamos o Teu nome. Amém. Sabe, o famoso capítulo 12 de Gênesis narra a história desse homem. Mas o que me chama a atenção quando eu começo a ler é que, na verdade, Abrão sai de Ur dos Caldeus, a cidade em que ele vivia, com seu pai, seu irmão, sua esposa, seu sobrinho. E quando Deus fala com Abraão, diz: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Quando Abraão sai de Ur, com seu pai e toda a sua família, o objetivo dele sempre foi chegar até Canaã. Só que o texto diz no capítulo 11 que, quando eles chegam em Harã, mas ao chegar em Harã, eles se estabelecem ali. E aí começa a falar de Abrão. E diz que ele também parte para Canaã. Só que termina o versículo assim: e lá chegaram. Ambos partiram para Canaã. Só que apenas um completou a jornada. Então todos nós temos vontade de ver aquilo que Deus nos prometeu. Todos nós desejamos ter um encontro divino e ouvir Deus nos direcionando. Só que você precisa entender que mais importante, ou tão importante, na verdade, quanto aquilo que Deus te disse, é o que você faz com aquilo que Deus te disse depois desse encontro. Abraão não somente iniciou a jornada, mas ele concluiu o plano inicial que Deus tinha para a vida dele. Ele concluiu aquilo que ele tinha como propósito, como direção do Senhor. E quantos de nós, às vezes, deixamos de viver o que Deus tem para mim e para a sua vida, porque a gente para no meio do caminho? A Bíblia não me diz o motivo por qual eles pararam em Harã e se estabeleceram ali. Talvez pela riqueza que possuía aquela região, pelo conforto, por tudo aquilo que eles poderiam construir. Só que a ordem era: sai e vai para Canaã. Eles tinham isso no início, quando abandonaram Ur. Terá, pai de Abrão, se estabelece ali, ficam ali por muitos anos, e ali mesmo ele morre. Agora você imagina Abrão falando: poxa, meu irmão Harã morreu. Meu pai Terá morreu. Eu não vou conseguir romper. A minha família toda está assim. Se Abraão tivesse, de repente, dito não ao Senhor, simplesmente se apoiando na desculpa de que meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, meu tataravô foi assim, meu pai foi assim, comigo também vai ser assim. Não! Você precisa entender que Deus tem a promessa para você. Independente do seu contexto familiar, da sua história de vida, aquilo que Ele tem para você vai se cumprir.
Então, na verdade, nós escolhemos o nosso destino da maneira como respondemos aquilo que Deus disse a nosso respeito. Deus disse, mas se você duvidar, se você não aceitar, se você ficar parado, estagnado, questionando, você vai estar impedido de viver aquilo que Ele disse para você. Então Deus já te disse, Ele vai cumprir. Mas e aí? Você sai daqui no domingo, e quando se encontra numa situação difícil, no dia seguinte, você já está com dúvida no seu coração. O que você faz, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te direcionado? Você responde a Deus de que forma? A forma que você responde a Deus é que vai definir aquilo que você vai viver. Sabe, terra, família e herança eram alguns dos elementos mais significativos da sociedade. Para os agricultores, pastores, a terra constituía o seu meio de sobrevivência. Enquanto para os moradores das cidades, a terra representava a sua identidade. Os filhos eram responsáveis pelo sustento dos pais em sua velhice. E ao mesmo tempo possibilitavam que a linhagem prosseguisse na geração seguinte. Então, quando Abrão se dispôs a deixar o seu lugar na casa do seu pai, ele abriu mão da sua segurança, colocou a sua sobrevivência, sua identidade, seu futuro e a sua segurança nas mãos do Senhor. Só que talvez você, como eu, já pode ter pensado assim, nossa, poxa, Deus é um Deus que criou a família. Deus construiu a família é um projeto de Deus. Então, como Deus manda Abrão largar a sua terra, a sua casa, a casa do seu pai, os seus parentes, e ir para um outro lugar para ele viver as promessas. Deixa eu falar que talvez você não saiba. O pai de Abrão vivia num contexto de idolatria. A família de Abraão vivia num contexto de idolatria. Você pode ver isso em Josué 24:2, que diz: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão e Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então eu entendo que quando Deus fala com Abrão: Ei, Abrão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, dos meios dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O Senhor me trouxe um entendimento de que Deus está dizendo a Abraão: Ei, Abraão, sai do meio de tudo aquilo que te faz ficar parado. Você precisa se movimentar. Eu não sei, mas você sabe no seu coração aquilo que tem te impedido de caminhar. Aquilo que tem feito você ficar parado, estagnado. Você vê o tempo passando e você se movimenta e não sai do lugar, na verdade. Só você sabe aquilo que você precisa deixar para trás na sua vida. Ah, pastor, está falando que eu tenho que abandonar meu pai? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você precisa sair do meio daquilo que te faz ficar parado. Você precisa responder ao chamado que Deus tem para a sua vida. Você precisa dar uma resposta para o mundo espiritual. Ei, pode ter sido assim na minha família com meu avô. Pode ter sido até com os meus pais. Mas eu tomo posse daquilo que Deus disse a respeito da minha casa. E eu não aceito ficar parado aqui nessa posição de vítima. Eu não aceito essa depressão, eu não aceito essa doença, eu não aceito esse diagnóstico, eu não aceito. Eles saíram inicialmente para Canaã e pararam em Harã. O propósito era: sai e vai para Canaã. E eles param e se estabelecem em Harã. Porque pararam, gerou morte.
Você precisa entender muito bem quando Deus te diz para ir e você precisa ficar, parar, ouvir. Ou quando Deus manda você ficar e você quer simplesmente ir. Foi o que acontece aqui logo mais à frente quando ele chega no Egito. Existe uma fome naquele local. Quando ele chega em Canaã, ele vai para o Egito. Mas Abraão não consultou a Deus. Então antes ele tinha ouvido o Senhor. E ele ergue um altar de adoração a Deus, que marca aquele momento, por 2 vezes. Quando ele chega em Canaã e há uma fome, ele simplesmente decide ir para o Egito, uma terra que tinha fartura. Então você precisa entender o tempo em que você está vivendo, para que isso não gere consequência a você e aqueles que estão na sua casa. E eu vou continuar falando, você vai entender o que eu estou querendo dizer, porque você sabe que depois que ele vai para o Egito, ele já bola um plano com a sua esposa. Na verdade, não com ela, mas ele bola uma desculpa para quando chegasse lá não tirassem a vida dele. Mas deixa eu te dizer, obedecer a Deus não significa ter também as recompensas de imediato. Porque ele ouve a Deus, ele abandona a sua terra, todo o conforto que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía. O seu pai morre, o seu irmão já havia falecido. E quando ele chega na terra, o texto diz, havia uma fome na terra. Então, se a gente olhar para as circunstâncias, a gente vai encontrar apenas recompensas invisíveis. Você imagina, Abraão, fala, Senhor, eu te obedeci, eu deixei tudo para trás, e agora eu chego aqui, eu encontro fome. O que vai ser de mim, da minha família? Quando o Senhor apareceu a Abraão, Deus disse, darei a tua descendência a esta terra. Ele e sua família estavam vivendo em tendas e ainda eram completos estrangeiros recém-chegados naquela terra. No reino invisível, Abraão é escolhido por Deus para o seu plano e o seu pacto. Ele será o pai de uma nação e de nações e um dia possuirá esta terra. Só que no reino visível, ele é apenas alguém que mora em tendas em um país estrangeiro. Toda a passagem sobre Abraão que desceu ao Egito, e na segunda parte, no capítulo 12 que eu acabei de ler, ela nos ensina várias lições. E a primeira delas é que ser obediente a Deus e permanecer em sua vontade não significa estar a salvo de todas as dificuldades. Abraão fez uma coisa incrível, deixando para trás tudo em uma nova terra em idade avançada. Ele tinha 75 anos. Só que a primeira coisa que ele encontra, em vez de uma recompensa, uma bênção, foi fome. Então você precisa entender que ninguém, nem mesmo ele que foi amigo de Deus, chamado amigo de Deus, pai da fé, como nós conhecemos, esteve livre de passar pelo processo que Deus queria para a vida dele. Então, quando ele chega lá, ele vai para o Egito e ele comete um erro terrível. Ele combina com Sarai, olha, você é muito bonita. Certamente, quando a gente chegar lá, eles vão querer te tomar como mulher. E sabendo que sou teu marido, eles vão me matar. Então ele fala, vamos dizer que você é minha irmã.
era uma meia-verdade, porque eles eram filhos do mesmo pai de fato, mas não da mesma mãe, e eram casados, porque o casamento entre irmãos só foi proibido depois, em Moisés. Só que meia-verdade não é verdade. Ou Deus tem a tua vida por completo, ou Ele não tem a sua vida. Então para de querer ficar dando jeitinho, com desculpas. Como foi pregado de manhã para o nosso pastor, você ficar racionalizando o seu pecado, achando meios na sua cabeça de amenizar a sua culpa. Se você quiser anotar, eu vou te dar pelo menos 5 princípios que surgem a partir desse curto relato da história de Abrão. Primeiro, todo mundo enfrenta fome no processo. Algumas fomes são severas, elas puxam um tapete, elas deixam a gente caído no chão. Talvez um diagnóstico do médico, talvez uma morte de uma pessoa amada, o desemprego, a falência, esse período de seca, todos nós enfrentamos. Chega um momento em que a terra seca. E aí você tem 2 opções. Ou você acreditar no Deus que você serve, ou você se entregar às circunstâncias e isso gerar morte na sua vida. Todos temos o período de seca. Deus levanta Elias e diz, se apresenta lá, Acabe e fala isso, isso e isso. E depois ele vai para o ribeiro. Seca, Deus dá a direção. Agora você vai para Sarepta. Você vai ser alimentado pelos corvos. Você não está livre de passar pelo momento de seca, pelo momento de fome. Eu sei, é difícil. É difícil, é difícil, é difícil. Mas se eu estou aqui de pé para te falar tudo isso, é porque realmente o Deus que a gente serve, Ele não muda em nada, e todo o poder Ele tem para realizar. Há menos de um ano atrás eu estava com meu apartamento incendiado, vocês sabem disso? Num curto período de tempo. Estava com a minha esposa internada, logo em seguida o nosso apartamento pegou fogo e logo em seguida a minha irmã faleceu. Só que eu estou aqui de pé para te falar que todo o processo, uma hora ele termina. E toda dor, ela vai cessar. As lembranças continuam. A gente às vezes chora, a gente fica lembrando, vem uma tristeza. Mas o Espírito Santo é o nosso consolador. É aquele que nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. É aquele que nos fortalece, nos dá força para continuar. Eu não sei como você entrou aqui essa tarde. De repente você entrou aqui querendo ouvir o pastor Emerson pregar e estou eu aqui falando com você. Fala, tá esse pastor careca aí. Eu não posso fazer nada, nenhum pastor pode, irmão. Mas o que está sendo pregado aqui é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Essa sim tem poder de transformar a sua vida. Então coloca a sua expectativa não no pregador, mas coloca a tua expectativa no Senhor.
daquilo que Ele está falando ao seu coração nessa tarde. Creia que vai passar. Tudo que você precisa fazer é obedecer e ser fiel àquele que te fez a promessa. Segundo ponto. Toda fuga contém uma mentira. E isso é quando a gente faz qualquer coisa que esteja ao nosso alcance, para evitar passar pela essa crise da fé. Quando a gente busca fuga por métodos, por desculpas, por circunstâncias, para que a gente fuja do processo, daquilo que Deus quer tratar em nós. E aí durante o caminho a gente racionaliza, a gente dá desculpa e minimizamos os nossos erros. E aí a mentira se tornou algo tão fácil que a gente nem sente mais peso de uma vida assim. E aí você está com a vida destruída, acabada, mas você quer viver uma aparência de que para todo mundo de que está bem. Em vez de você falar, Senhor, estou quebrado, eu falhei, eu vacilei. Deixa eu te falar uma coisa. A tua legenda da tua rede social só engana as pessoas mesmo. Existe um Deus que te criou, que te formou, que te gerou, que conhece aí como está dentro do teu coração. Ele te conhece por trás da legenda, por trás do texto, por trás do filtro, por trás de tudo isso. Ele conhece a tua intimidade, o teu interior. Então decida romper com essas meias verdades, com essas desculpas, com o seu pecado de estimação. Para de ficar dando desculpa para a sua infelicidade. Sabe, você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos. Você pode não estar com condição de comer no melhor restaurante, mas não tem te faltado nada na tua despensa. Se alegre com aquilo que Deus tem te dado. Porque aí você fica, eu estou infeliz porque eu quero emagrecer. Olha, se emagrecer fosse sinal de felicidade, a gente não teria magrinho e infeliz também não. Eu não estou feliz porque eu vou casar. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Olha, se o casamento também fosse pura felicidade, não existiria casais infelizes. Não, eu vou ser feliz quando eu comprar o meu carro do ano. Por enquanto eu estou com 2002, mas quando eu comprar o 2020, aí sim eu vou encontrar felicidade. Deixa eu te falar. A felicidade não é um lugar onde você vai chegar, é a maneira como você está indo. Sabe, ou você vai com a certeza de quem você é em Deus, naquele que te criou, ou você vai com a certeza de quem você é, da sua verdadeira identidade, ou você não vai ser feliz em lugar nenhum. Porque você precisa ser feliz e não estar feliz. Ser feliz é aquilo que você é. Eu sou realizado em Deus, mesmo que eu não tenha tudo que eu quero, mas eu sou feliz. Agora, se você apenas está, isso é um estado que talvez será passageiro. E daí você coloca a sua felicidade nas coisas e acaba perdendo pessoas. Valoriza o marido que está do teu lado, valoriza a esposa que Deus te deu, valoriza a sua casa, valoriza o feijão e arroz com ovo que você tem comido, e você não está passando fome. Coisa maravilhosa, né? Bota uma farinha assim em cima, eu amo. Terceiro ponto. Todo Abrão luta com uma fraqueza. Isso diz respeito a você.
Todo mundo carrega imperfeições e falhas. E essas falhas, essas imperfeições nos levam a escolhas pouco sábias e também a opções egoístas e pecaminosas. E a gente precisa de ajuda do Senhor, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Se você está esperando que pela sua própria força você vai conseguir, deixa eu te dizer, você não vai conseguir. Enquanto você não der o controle da sua vida nas mãos dele, tudo vai continuar muito difícil para você. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Você canta que Ele faz morada, mas o Senhor da casa é aquele que toma as decisões. Decida hoje realmente romper com essa estagnação. Sabe, eu não sei aquilo que você precisa abandonar para que você consiga concluir a sua jornada. Mas primeiro, não desista. Não desista. Eu sei, você está esperando aquela oportunidade de emprego aparecer. Não desista. Não desista. Pode ser muito difícil, mas olha, o sustento do Senhor não vai faltar. Estejam no Senhor. Ele é fiel e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Toda concessão, esse é o quarto ponto, coloca uma Sarai em risco. Cuidado com concessões que você tem aberto, com brechas que você tem aberto dentro do seu lar. Porque o seu pecado não afeta só você, não. Afeta você e toda a sua casa. Aquilo, marido, que você está fazendo de errado não afeta só você, não. Afeta a sua esposa. Se você não é fiel a ela, você está desonrando ela, você está desonrando a Deus e a sua esposa também, e os seus filhos. Então não tem essa de pecado sem culpa, pecado sem vítima. A vítima está sendo você primeiro. Então toda concessão que você abre, toda brecha, toda esqueminha, sempre vai prejudicar aquele que está do teu lado. Passe a limpo como você tem se comportado, como você tem vivido, como você tem sido exemplo dentro da sua casa. Passe a limpo nessa hora aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa abandonar, aquilo que você precisa romper. Deus quer e Ele pode restaurar a tua família. Mas você precisa abandonar algumas coisas, deixar para trás, perdoar. Perdão, ele te liberta. Decida. Se tiver que perdoar, perdoe hoje. Não deixa para amanhã, não. Quanto tempo que você não se declara para sua esposa? Você não diz um eu te amo para o seu filho. Você não diz um eu te amo para o seu marido. Quinto e último ponto. Todo o Egito tem um faraó. Sabe, a gente vive no meio de pessoas que não conhecem a Deus. Talvez eles sirvam a outros ídolos, tenham outros valores. E então eles ouvem alguém falando sobre ter um relacionamento com o único Criador verdadeiro. Isso desperta uma curiosidade neles.
Só que, infelizmente, quando essas pessoas olham para a vida de muitos, eles descobrem que tudo isso não passa de um simples discurso, com uma prática totalmente diferente daquilo que se fala. Você é cidadão do reino nessa terra, você foi criado, você é o embaixador do rei. Então você é muito crente aqui, você canta, você chora, você pula. Só que lá fora, quando você sai daqui, está no seu trabalho, na sua faculdade, é que você precisa ser testemunho vivo do Deus que você serve. Porque aqui você vem, fica 2 horas, 3 horas. E quando isso tudo aqui acaba, quando as luzes se apagam, quando o som desliga, quem é você lá? Quando o pastor não está te olhando, quando o líder do seu ministério não está te olhando, quando a sua esposa não está do seu lado, ou quando o seu marido não está do seu lado. Você tem sido exemplo por onde você tem passado? Ninguém vai respeitar um crente falso, um crente hipócrita. Você não vai ter autoridade para falar, você não vai ter autoridade nenhuma. Você precisa decidir hoje, renovar a sua aliança com Deus. E falar, Senhor, olha, eu quero deixar para trás tudo isso que tem me impedido de ter um relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? Porque isso tudo que você está vivendo, claro, são problemas horizontais. Mas eles acontecem porque a sua vertical não está ajustada. Vou repetir para você entender. Você e Deus, é vertical. Começa hoje a mudar o seu relacionamento com Ele. E você vai ver como você vai ter mudanças na sua vida, na horizontal. Agora, enquanto eu realmente esquecer a vertical, eu vou continuar nesse ciclo de pecado, de angústia, de tristeza. Remova tudo isso do seu coração. Perdoe. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Eu sei que você pode estar vivendo esse cenário de tudo que eu relatei aqui. Mas eu vou te falar, vale muito a pena servir o nosso Deus. Não existe coisa melhor do que estar na presença do Senhor. Não tome decisões baseadas nas suas circunstâncias. Um pouco mais à frente você vai ler, depois você pode ler que chega um momento em que os pastores de Abraão, de Ló, eles já tinham muitas posses. Eles se desentendem, Abraão decide, olha, você escolhe a terra que você quiser e a que sobrar eu vou ficar. Ló escolheu aquilo que diante dos olhos dele era mais vantajoso, uma terra frutífera, grama, nossa, aqui eu estou bem. Só que Abraão decide ficar com aquilo que Deus tinha falado. E você vai ver que Ló perde tudo aquilo que ele escolhe. Ele olhou para a terra e escolheu sem consultar a Deus. Abraão olha para o céu e ouve tudo aquilo que Deus tem para falar para ele. O que Ló tinha, ele perde. Porque foi baseado em decisões que não foram consultadas ao Senhor.
Mas aquilo que Abraão não tinha no momento, aparentemente, ele fica com a terra seca, mas ele escolhe, decide ouvir o que o céu tinha a dizer a respeito dele. E tudo aquilo ele possuiu. Permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel, vale a pena, permaneça fiel, não desiste, não desanime. Ah, mas está todo mundo tendo, eu não tendo. Ei, você não sabe as escolhas que eles fizeram, você não sabe aquilo que eles vão viver na semana que vem. Se baseie por aparência, não. Você não sabe quem ele é quando sai daqui, quando acaba o culto, meu irmão. Você não sabe. Permaneça fiel. Essa palavra não saiu do meu coração. Eu já falei no início, eu estava cantando essa música e eu estava lembrando dessa história. Eu falei, caramba, Deus, é isso que eu vou falar. E Deus mandou falar essa tarde aqui com você.